Boa noite. Vamos começar mais um Evangelho no Lar, agradecendo a presença de todos que escolheram esta casa para ouvir a palavra de Deus e aprender um pouco mais sobre o Evangelho. Agradecer aos nossos mentores espirituais, a Deus pelo nosso pão de cada dia, pelo teto sobre as nossas cabeças, pelos nossos empregos, pela saúde da nossa família, por todas as bênçãos que chegaram até nós durante essa semana e por todas as dificuldades que conseguimos superar. Pela força que Ele nos dá todo dia de manhã quando saímos de casa e pela segurança em que voltamos para o nosso lar no final do dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Vamos pedir para Deus para que nos oriente na palavra de hoje, que possamos aprender com ela e levar essa mensagem durante toda a semana. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes o jantar ou a ceia, para isso não convideis nem vosso amigo, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a teu turno e que, assim, retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizestes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um deles, que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 15. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e os homens, incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: serei felizes porque não terão meio para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vista a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que esses não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender, não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço em aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência,
sem ostentação e sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontra encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes, dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos conhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esses felizes que repeles talvez sejam um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e, entretanto, a que mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo, e ainda aí está um gênero de caridade, saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada dentre as pessoas que, frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que, na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis o mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não notar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas passai sobretudo em menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho o mesmo necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizeis aos homens irritados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, eu era infeliz, mas acreditei no Espiritismo, e vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sobre as más tentações, dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temeis em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência, e, em lugar de pequenos vagabundos, tereis feito os homens.
está ainda aí uma caridade. Vários destes vós dizem também. Vários dentre vós dizem também. Ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais sob o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa livre arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma centelha vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou essa máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reunindo-vos todos ao redor deste estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Então, teu parecer. Mais uma vez, frisou na caridade, né? O negócio de pra gente não prestar atenção, mas fazer sem ter um retorno. Porque existem várias formas de caridade. Às vezes só de você dar um conselho, de você ouvir, de você amparar uma pessoa, você já está fazendo a caridade. E às vezes só de você não reparar no defeito dela, você já está fazendo uma caridade. De você não apontar, olha, aquela pessoa está fazendo isso aqui, aquela pessoa está fazendo isso aqui. Já é uma caridade. O fato de você não dar ibope para o que ela tá te fazendo de mal também é uma caridade. Porque saber se calar, né? Na hora que alguém tá porque além de você não pegar para você aquilo que ela tá trazendo de ruim, você ainda tá ajudando, porque se ela joga semente e você não semeia, não vai dar fruto, e nem você nem ela vão colher coisas ruins dali. Então, além de você estar se ajudando, você tá ajudando a pessoa. Então, às vezes a gente tem do nosso lado pessoas que nos incomodam, que nos fazem mal, que nos atacam. E às vezes a gente tem que fazer o quê? Ignorar. É difícil, é penoso, mas às vezes a gente só precisa fazer isso, porque vai passar. A gente só precisa ignorar, se fazer de cego, surdo e mudo e tocar pra frente, que uma hora aquilo passa. Isso também é praticar caridade. A gente fala muito de fazer, mas às vezes o deixar de fazer também é uma caridade. Deixar de apontar, deixar de julgar, deixar de se incomodar também é uma caridade. Então, a fazer a caridade é muito mais fácil do que a gente imagina. Muito mais. Às vezes a gente fica pensando, eu não tenho condições de fazer, porque isso, porque aquilo, porque o mal tem pra mim. Mas existem bilhões de formas de se fazer a caridade. É só a gente ter boa vontade, que Deus vai mostrando pra gente, Ele vai apontando. Até as como a lei coisas. diz, né? Até por oração já tá fazendo uma... Exatamente. Como é que ele disse também que caridade não é pegar um mendigo lá na rua e colocar dentro da tua casa pra... Não é? Isso também é caridade, mas não é exatamente só isso. Às vezes só de você orar por aquele mendigo, você já tá ajudando. Porque às vezes você não pode. Você não tem nem do seu prato pra dividir, você não pode levar ele pra sua casa, você não pode fazer nada. Mas só de você lembrar dele na sua oração, você já tá fazendo uma caridade. A caridade é uma coisa tão boa que... Às vezes, assim, tu me faz alguma coisa, quer dizer, eu te faço alguma coisa de bom, aí tu me agradece. Mas se tu parar pra pensar, além de eu te fazer alguma coisa de bom, eu também deveria te agradecer de ter a oportunidade de estar te fazendo aquilo. Porque quando eu consigo fazer pra ti uma caridade, é uma forma de eu estar evoluindo como espírito. E na verdade, eu também teria que te agradecer. Obrigado. Obrigado por me dar essa oportunidade de te ajudar. Olha só. Verdade, né? Olha É só verdade. como, né? Como é interessante
Se tu pensar desse lado. Se a gente pensar Porque se a gente tá aqui nessa vida pra ter a oportunidade, a gente teve a oportunidade de estar aqui pra gente evoluir como espírito. Então, cada vez que tu tem a oportunidade de estar ajudando alguém, fazendo a caridade pra alguém, eu tenho visto assim que é uma forma de eu estar evoluindo. Né? E Mas isso é é isso mesmo. muito bom. Na verdade, quem faz o favor ganha mais do que a pessoa Do que que recebeu. quem. Justamente. sempre, né? Sim. Que na Terra o favor é um jeito, mas na outra vida é outro. É um bônus, né? Sempre. Isso mesmo. A gente já tá frisando essa caridade já nos 3 evangelhos. Porque na verdade é a base, né? É a Aham. base do espiritismo, é a caridade. Ajudar, né? Vou ajudar, ver como é que é as coisas, como a gente pode ajudar as pessoas, tipo, que tipo de ação a gente pode ter pra favorecer num tipo de ajuda, né? Sim. Isso é sempre bom, a gente sempre tá frisando isso aí é sempre bom ser lembrado, porque a gente sempre já frisa nesse pensamento, né? Vão ajudar, olhar sem olhar aqui, né? Fazer o bem se olhar aqui, né? O que uma mão faz, a outra não precisa saber, né? Ainda mais a semana que a gente se encaixa, que a gente tá nesse momento, né? É a semana de que tudo vai ser em troca de algo, né? Essa semana eu acho que é a semana que mais vai ter coisas erradas que ninguém tá pensando na caridade. Na verdade, nessa semana vai ser bem mais fortalecido, né? Essa semana aí é bem complicado. As pessoas não vão estar pensando na caridade, e sim a troca. Um benefício Um próprio. benefício próprio. Mas existe também uma outra forma de caridade. Às vezes, você se cuidar e você olhar para dentro de si também é uma forma de caridade. Você pensa assim, tem várias pessoas se mobilizando para ajudar você. E essas pessoas se preocupam, vão atrás para ajudar. Só o fato de você olhar para dentro de si e se ajudar, e as pessoas à sua volta verem que você está se esforçando, também é uma forma de caridade, porque você vai aliviar o coração dessas pessoas que estão aflitas tentando te ajudar. Fortalece o conjunto, né? Então, às vezes, a fazer isso, às vezes parece é egoísta, mas depende da situação. Numa situação muito extrema, você olhar para dentro de si e se cuidar também é caridade. E é que nem diz, amai ao próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar. Porque quem não se ama não consegue amar o outro. Não tem como. Porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então se você não consegue se amar, se aceitar do jeito que você é, você não vai conseguir encontrar aquele amor pleno do lado de fora. Porque tem que começar daqui. Se Deus me fez assim, é porque eu tenho que ser assim. Tem os motivos para eu ser assim. Então eu tenho que me aceitar com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com os meus pontos fracos, com as coisas que eu tenho e tudo. Não adianta ficar me lamentando por aquilo que eu não posso mudar ou que eu não consigo mudar nesse momento. Porque isso rouba as nossas energias. E a gente não pode deixar as energias ruins que ficam flutuando por aí roubarem a nossa energia boa por causa de uma coisa tão pequena. Que nem, por exemplo, um exemplo bobo. Eu tô me sentindo mal com o meu corpo, eu quero emagrecer. Aí eu entro numa neurose, fico deprimida, aí eu estrago meu casamento, estrago tudo à minha volta, porque eu entro num mar de depressão por causa de uma única coisa. E aí você começa a esquecer que você tem uma casa, que você tem uma pessoa do seu lado, que você tem tudo dentro de casa, que não tá te faltando nada. Todas as coisas boas que você tem, você começa a esquecer e fica se focando só naquilo que tá te incomodando. Viver de aparência, né? E aí você começa a se tornar o quê? Uma pessoa ingrata. Porque você deixa de agradecer o que você tem de bom e só reclamar do que tá de errado. Então se Deus chegasse pra você e falasse assim, tá, tudo bem, você quer ter um corpo de princesa? Eu te dou um corpo de princesa, só que você dá alguma coisa da sua vida em troca. Ou o seu relacionamento, ou o seu emprego, ou a sua casa, alguma coisa você tem que me dar em troca. Porque ninguém pode ter tudo. Você tem um monte de coisa, tá reclamando, então me dá alguma coisa em troca. Você daria? Eu não daria. Nada da minha vida. Lógica, né? Ou não, né? De repente também tu tá aí, né? Tu focou nisso aí, tá com toda a tua tristeza aí.
Tá, de repente tu começa, daí tu esqueceu de tudo, tu esqueceu da tua casa, tu esqueceu do teu esposo, tu esqueceu dos teus animais, teus filhos, que seja, e de repente tu te veio pro teu mundinho, aí aos pouquinhos tu foi perdendo, teu esposo já tá te deixando, aí os teus filhos já estão ficando de mal contigo, e tu tá emagrecendo, daqui a pouco o que vai acontecer? Tu perdeu a tua casa, os teus filhos já não estão mais nem aí pra ti, teus animais estão soltos por aí, e vai acontecer o quê? Tu te divorcia. Automaticamente o que acontece? Tu acabou perdendo a tua casa, o teu lar, a tua vida. Aí tu vai pra lá. Tu vai ficar lá com o teu corpão, sozinha e sem nada. Daí o que vai ser melhor pra ti? Mas é a troca, só que essa troca é inconsciente. Sim. Mas a gente acaba fazendo essa troca, porque a partir do momento em que você prioriza o que te incomoda em detrimento do que você tem de bom, você tá priorizando a coisa ruim. E é assim, é lógico, é um exemplo, né, de uma coisa assim, poxa, dá pra fazer dieta, fazer exercício, se esforçar e pronto, acabou. Sim. É uma coisa que dá pra mudar. Não, é só um exemplo. Mas às vezes é uma coisa que pra algumas pessoas é complicado, é difícil. Né? E aí, porque o que eu quero dizer com esse exemplo? É que tudo nessa vida você pode dar um jeito, mas cuidado. Porque às vezes você fica tentando arrumar uma coisa e acaba estragando outra, que tem mais valor. Vamos supor, você começa a fazer dieta, aí começa a sentir fome, fica irritado, aí ninguém mais te suporta, ninguém quer ficar mais do seu lado, por exemplo. Então é lógico, ninguém vai ter uma vida perfeita. Aqui nesse planeta não cabe uma vida perfeita. Ninguém nunca vai ser pleno aqui. Ninguém nunca vai ter uma vida onde eu sou totalmente equilibrado. Isso não existe aqui. Até essas pessoas que fazem meditação, que têm uma vida saudável, que comem tudo vegano, não sei o quê, isso é maravilhoso. Mas isso não significa que a vida dessas pessoas sejam perfeitas. Sempre tá faltando alguma coisa. Sempre. Então, se você for levar em consideração que não dá pra ter tudo, o que você tem tá bom? Porra, pra quem não pode ter tudo, olha em volta o tanto que você tem. Você vai reclamar do que você não tem? É verdade. Porque muitas vezes, que nem por exemplo, eu olho pra minha vida e sinceramente, pra mim, eu não vejo o que eu poderia ter mais. Porque na minha concepção, eu já tenho tudo que eu sempre quis. Talvez para outras pessoas seja uma vida medíocre, uma vida isso, uma vida aquilo. Para mim é maravilhosa. A gente não pode viver de aparência, né? Porque eu sei da onde eu vim e eu sei o que eu já passei. Então eu consigo dar valor no que eu tenho hoje. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que olham para minha vida, para sua e acham que é pouco. Mas não importa o que as outras pessoas pensam. A gente tem que valorizar o que a gente tem. E começa de dentro da gente. Muitas vezes eu parava para pensar, antes, não agora, mas assim, logo que eu comecei a sair do fundo do poço, que as coisas começaram a acontecer para mim, eu olhava para Deus e falava assim, olhava, né, pro céu e pensava assim, será que eu mereço tudo isso de bom que tá acontecendo na minha vida? Será que eu não sou feliz demais? Dá até aquele medinho, será que eu não sou feliz demais? Alguma coisa vai acontecer. Algo vai dar errado. Sabe? E aí vem uma vozinha e diz assim, nada vai acontecer com você que você não mereça. Do mesmo jeito que você mereceu as coisas ruins que aconteceram, você também merece as coisas boas. Porque a vida não é feita só de sofrimento, como também não é feita só de alegria. Só que a quantidade de alegria que a gente vai sentir depende de nós. Porque tudo, exatamente tudo no mundo tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. E a sua vida feliz só depende de uma coisa, a forma que você vai olhar. Só isso. Vamos supor, o teto da casa tá caindo. Ou você fica, ai meu Deus, que desgraça, meu teto tá caindo. Ou você fica, graças a Deus que eu tenho uma casa, que o teto tá caindo, mas que as paredes estão de pé e que é minha e que ninguém vai tirar de mim. E eu vou arrumar o dinheiro e vou arrumar, mas ela é minha. Tá vendo? É tudo uma questão de ponto de vista, de como você vai ver. Se você for se focar só no teto que tá caindo, isso e aquilo outro, a sua vida vai ser um inferno. Você nunca vai se sentir feliz. Porque você só tá se focando nas coisas. É a mesma coisa de dentro da gente. Se você se focar só nos seus defeitos, nas suas imperfeições, nas suas dificuldades, nas suas limitações, você vai se sentir a pessoa mais,
sei lá, desmerecedora do mundo, a pessoa mais escrota do mundo. Não é? Ah, porque eu sou gorda, porque eu sou alta demais, porque eu sou branca demais, porque eu sou isso demais. Entendeu? Sempre tem. Então, pra que eu vou me focar nisso? Tem coisas que dá pra mudar e tem coisas que não dá. Por exemplo, eu posso emagrecer, mas eu não posso mudar meu tamanho, eu não posso mudar minha cor de pele. Então, pra que eu vou ficar me deprimindo com... Não, essas coisas não me incomodam, tá? Só tô dando exemplo. Pra que eu vou ficar me deprimindo com coisas que eu não posso mudar? Ou que eu não consigo mudar no momento? Então, eu vou me focar no que eu tenho de bom. Poxa, eu sou inteligente, eu sou uma boa cozinheira, eu sou uma boa pessoa. Vou me focar no que eu tenho de bom. Então, tudo que a gente pratica na vida, com as pessoas e com as coisas que a gente tem que praticar com a gente mesmo. Tem que começar daqui. Porque não adianta, uma pessoa que não se valoriza como ser humano e filho de Deus, não vai conseguir valorizar a família que tem, a casa que tem, o emprego que tem e as coisas que tem. Não vai conseguir. Então a pessoa tem que olhar para dentro de si e se valorizar como pessoa. Então, quando a pessoa acordar e olhar para dentro de si e falar: eu sou filha de Deus, sou digna de estar aqui como todo mundo, tenho isso de qualidade, sabe? Eu sou foda pra caramba, entendeu? Não existe ninguém no mundo igual a mim. Tem coisas que só eu sei fazer. E faço bem pra caramba, que nem, por exemplo, eu tenho o maior orgulho de fazer o meu crochê. Existe um monte de gente que faz crochê, mas não igual a mim. Porque cada ser humano é único. Então, valorizar isso. E aí, quando você se valoriza e você começa a se amar, isso vira uma luz que explode. E aí você começa a amar os outros de outra maneira. Você começa a ver tudo de uma maneira diferente. Gente, é assim, ó. É mágico. É mágico. Tá? Porque eu saí do fundo do poço de uma situação em que eu achava que a minha vida não tinha mais sentido e importância nenhuma, de querer morrer, pra hoje conseguir me valorizar como pessoa e amar a mim e as pessoas à minha volta. Como eu nunca imaginei que eu pudesse. E aceitar as coisas que acontecem à minha volta. Então, acontece, dá certo. A gente só precisa dar o primeiro passo. A gente só precisa se esforçar, a gente só precisa querer. Não é impossível, não é. E não é tão difícil assim. A gente só precisa dar o primeiro passo. Pegar um pedaço de papel e escrever os nossos defeitos, as nossas qualidades. E sabe, fazendo os exercícios, se olhar na frente do espelho, conversar com Deus. Por que Deus fez meu nariz assim? Ele é meio esquisitinho, mas porra, olha, eu respiro. Entendeu? Graças a Deus eu tenho nariz. Imagina se eu não tivesse, minha cara ia ser mais esquisita ainda. Sabe, valorizar, não é verdade? Verdade. Tem gente que dentro que te vê de problema, tu se vê como problema. Tem gente que precisa daquilo ali e seria uma felicidade enorme pra ele se ele tivesse o que é teu problema pra ele, entendeu? As coisas que tu te vê de problema. Um exemplo mesmo, que nem, eu acho que eu sou muito gorda. E aí você vê uma pessoa que às vezes se esforça pra caramba pra engordar, que tem um monte de problema de saúde, porque é muito magro. Né? Eu sei, porque eu já conheci pessoas assim, que tudo que queria na vida era poder engordar um pouquinho pra ficar mais bonita numa roupa, pra se sentir mais saudável. E aí você fala: nossa, eu tô reclamando aqui, ó, que eu tenho perna, que eu tenho bunda, que eu tenho peito, e tem gente que queria ter e eu tô reclamando. Eu uso esse exemplo porque é um exemplo muito comum. A maioria das pessoas ou quer engordar ou quer emagrecer na vida. Difícil você encontrar uma pessoa que esteja feliz com o corpo que tem. Mas essas coisas não são motivos pra gente se deprimir, né? Pra gente ficar se achando incapaz, se achando não merecedor de algo. Porque a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é quando ele começa a achar que ele não merece coisas boas. Esse realmente é o fundo do poço. Quando ele começa a achar que não merece as coisas boas da vida. Porque se acha tão imperfeito, tão incapaz, tão insatisfatório, que acha que não merece coisas boas. E aí começa a se contentar com coisas ruins, com a vida que tem. E tipo, se não melhorava, sabe? Começa a apertar o botão do foda-se. Isso é a pior coisa que pode acontecer.
Porque aí ele começa com ele mesmo a adoecer, e a adoecer as coisas à sua volta, até a hora que as pessoas não aguentam mais ficar perto daquela pessoa. Ou porque só sabe reclamar, ou porque simplesmente nem parece que tá ali, vira um móvel da casa. Sabe aquelas pessoas que não faz a menor diferença se tá ali ou não, porque não interage, não fala, a pessoa já deixou de existir de uma certa forma, as pessoas já não querem mais estar perto, porque tem uma energia esquisita, ou porque a pessoa reclama demais. E aí ela começa afastando as pessoas em volta, e aí pronto. Aí é ladeira abaixo. Então a gente tem que prestar atenção sim, em fazer a caridade pro próximo, ajudar o próximo, mas a gente tem que começar de dentro. Primeiro começa na gente, para depois ir para fora. Isso não significa, eu tenho que atingir um nível de aceitação para ajudar o próximo. Não, você já pode começar agora. Mas faça as duas coisas, porque também não adianta você tentar ajudar só o outro e esquecer de você. É trabalhar junto, é ao próximo como a si mesmo. Não é ao próximo primeiro, depois você, ou você primeiro, depois o outro. É junto. Se ama e ama o amo. Se ama e ama o outro. Se ama e ama o outro. E vai. É a prática. É isso. É automático, né? Porque quando tu começa a se amar, tu já começa a amar o próximo e tudo que tem ao teu redor. Sim. É recíproco. Então, não precisa nem dizer muito. Como diz a Débora, não dá nem vontade de ficar perto. Sim. Mas é. Nada que cabe. Emana, porque ao mesmo tempo que quando você agradece, você transmite uma energia boa, quando você reclama, você transmite uma energia ruim. É natural. E aí, se a pessoa tá na mesma frequência que você, ela vai reclamar junto. Você vai reclamar de um lado, a pessoa vai reclamar do outro. Se ela não tiver, ela vai se incomodar. Isso é óbvio. Vai. Tanto que muitas vezes o que acontece? Às vezes a gente começa a agradecer pelas coisas que tem, e a pessoa, se ela tiver numa vibe negativa, ela vai sentir inveja, vai começar a achar que você tá se achando, que você tá se vangloriando, que você tá querendo se sentir mais do que ela, tá sendo metido, exibido. É assim que a pessoa vai pensar. Porque se a pessoa tiver numa vibe de agradecer e você começa a falar das coisas boas que você tem na sua vida, ela vai ficar feliz com a sua felicidade. Ela vai falar, nossa, que legal com a sua conquista. Ela vai compartilhar aquilo com você. Ela vai ficar feliz junto com você, né? Agora, se a pessoa tá numa vibe negativa, na hora ela já vai olhar meio torto, já vai fazer aquela cara de já tá se sentindo, já tá se achando. Não é, mas é automático. Vai ficar olhando, fulano de tal tem sorte, as coisas acontecem pra ela. Sim, então é tudo uma questão um tipo de energia. É o jeito da pessoa ver, não adianta. Tem gente que não, a gente tenta falar essas coisas assim, Mas vai falando, porque às vezes parece que não. Parece que entra no ouvido e sai pelo outro, mas às vezes quando a pessoa põe a cabeça no travesseiro, ela reflete sobre o que ela ouviu. Que a gente planta uma sementinha, na verdade, né? Uma sementinha ali no pensamento da pessoa. Em algum momento ela vai pensar. Certeza que planta. E aí a pessoa começa aos poucos, sutilmente, a mudar a atitude. A mudar. E quando você vê, a pessoa já tá... Aí você começa a ver. A pessoa tá entendendo. Mas é sutilmente. Bastante de gente assim que eu já cortei quando chega com reclamação, falando coisa que não agrada, né? A gente eu já pego e já uso meu termo de ignorância, tu tem os teus problemas, eu tenho o meu, então fica com os teus problemas que eu fico com os meus. Pronto. Ou melhor ainda, já que a pessoa chegou até você pra falar sobre alguma coisa ruim, escuta e aponta pra ela algo bom em cima do que ela falou pra você. Tipo assim, entendeu? Já aconteceu. Por exemplo, vamos supor, a pessoa chega pra você, ai cara, eu tive que vender meu carro porque eu tô tendo que arrumar não sei o que na minha casa, parece que as coisas não vai e não sei o que, eu tô frustrado porque eu tive que vender meu carro. Pô, cara, mas pensa aí, você vendeu o seu carro, tá com o dinheiro na mão pra poder arrumar a sua casa, olha que legal, é sua casa, cara. Você tinha o carro pra poder vender, você tá com o dinheiro, é a sua casa. E pior que tu falou aí, já aconteceu comigo já várias vezes. Porque tu é louco, tu vendeu teu carro pra cuidar. Não, mas eu tô fazendo minha casa. Daqui a pouco o carro eu consigo de novo. Sim. Ou se eu vendi uma coisa, daqui a pouco eu consigo de novo. É material, a gente batalha pra ter, e se Deus quiser. E porque às vezes a pessoa
quando ela tá presa dentro da situação, ela não consegue enxergar o lado bom, porque ela tá tão frustrada de ter perdido algo que era tão importante para ela, que ela não consegue enxergar mesmo o lado bom. E aí, quando ela vem e fala para você, que já tem o conhecimento, já tem a palavra plantada dentro do seu coração, e vem e fala, é a oportunidade que você tem de mostrar para ela o lado bom. Então, não simplesmente fala assim, você tem seu problema e o meu, deixa pra lá. Aceita a oportunidade que a espiritualidade está te trazendo de fazer a caridade. Porque escutar o problema da pessoa e mostrar para ela o lado bom é praticar a caridade. Mesmo que a pessoa fique com raiva de você, que não sei o quê, você fez a sua parte. O máximo que vai acontecer é ela não reclamar mais pra você. Pronto. Vai ganhar de qualquer jeito, né? Ela acha que tá perdendo pra ganhar, né? Mas na verdade ela tá ganhando pra ganhar. Sim. Um exemplo disso daí também foi... A Gislene foi prova. Quando eu comprei meu terreno lá, que eu botei minha casa em cima, que a casa caiu num valo, caiu pro caminhão, se tu vê, eu acho que não sei se... Já vi foto, já. Sua mãe mostrou. Eu peguei e falei pro pessoal que tava me desanimando, porque tu é louco, que vendeu teu carro, que não sei o que, até gente bem próximo a mim ali que falou. Eu peguei e falei assim, a primeira festa que vão fazer, que vai ser fim do ano, eu vou convidar todo mundo aqui, vai ser nessa casa e vai ser na garagem dessa casa. E vocês vão ser bem recebidos e vocês vão dizer assim, não parece a mesma. Dito e feito, eu fiz final do ano, chamei todo mundo olhava, não ficou aquela Brastemp, aquela coisa. Mas olha, de vista, se eu fosse atrás dos pontos negativos das pessoas ali, eu tinha pegado e deixado ela até hoje lá. Não convertia dentro onde que eu tô, no caminho que eu segui hoje. É onde que eu alcancei hoje. Não convertia, porque se eu fosse atrás dos outros, ainda peguei e falei, não, então, quando eu terminar, a primeira festa que vai ser de final do ano e vou convidar todo mundo. Dito e feito, convidei. Mas olha, você olhou o lado bom da situação. Foi uma pedra no caminho, foi só uma dificuldade. Foi. Não é para eu desistir. Deus nunca vai colocar coisas no nosso caminho pra gente desistir do nosso sonho. São dificuldades para que a gente possa provar para ele o quanto a gente quer aquilo. E aí você provou para ele o quanto você queria e olha onde você tá hoje. A segunda parte foi a mesma coisa. Porque tu é louco, desfazer do carro, não sei o que. Fui lá de novo, meti a cara, a gente começou, reformou e graças a Deus tá ali, nosso jeitinho. A casa arrumadinha, linda, de material, perto da sua mãe. Peraí. Perto da mãe é o principal. Se você tivesse desistido, aonde você ia estar hoje? Talvez morando na casa dos outros de favor? Com 2 filhos e mulher? Não, a gente não pode desistir. Às vezes Deus só quer que a gente prove o quanto a gente quer uma determinada coisa. Sim, o sonho dele era morar perto da mãe. Então ele foi preciso passar por tudo que ele passou para ter na mão a casa que caiu no valo, toda reformada, para ter na mão o carro que ele tinha que abrir mão para poder chegar perto da mãe, para morar perto da mãe. Porque se ele tivesse dado ouvido aos outros e de repente desistido daquela ideia de arrumar aquela casa que caiu, talvez ele não estaria hoje do lado da mãe. Exatamente. Ele não desistiu. Força de gente, olha. Como diz tu, a gente tem que ignorar e se puder botar um ponto positivo que de repente pode servir de aprendizado, né? Sim. A gente sabe que, espelhar no Luiz, que o Luiz estava lá, foi uma fase, e até serviu de exemplo já, que nós estávamos na casa de um conhecido ali, e tava um rapaz trabalhando lá, final de semana, chovendo, até eu peguei e disse, coitado lá, tá passando pelo mesmo que eu passei. E eu peguei e conversei com ele e disse pra ele, se tu quiser uma mão, pode me chamar aí, que eu reúno mais 2, 3 colegas, a gente telha essa tua casa, cobre tudo de novo e a gente faz aí na medida do possível. Não, obrigado. Aí ele chegou, conversou, se abriu um monte, eu disse, não cara, isso é tudo fase, tudo que tu passou, tudo que tu tá passando eu já passei e no final dá certo, no final é tudo satisfação. Tudo é gratificante. Não adianta botar na cabeça que
que não vai dar certo, que se tu botar na cabeça que não vai dar certo, a tendência não dá. Agora, Nós somos o próprio filtro da nossa vida. Uhum. Então não adianta querer achar que você vai ter uma vida plena e feliz e mais nada de ruim vai acontecer. Não. Quando a gente traz Deus para nossa vida, a gente não elimina os problemas, a gente só começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então a gente aprende a ter as ferramentas para filtrar as coisas que chegam até nós. Então a gente começa a fazer isso, a filtrar a opinião dos outros, a atitude dos outros, né? As coisas que os outros querem trazer para nós. A gente começa a filtrar tudo isso, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias atitudes, dentro de casa, fora de casa, tudo. Foi naquilo ali que me fortaleceu, aquilo ali que já fez eu entender que a dificuldade tudo é passageira. Tudo é passageiro, tudo que tu faz, tem uns que demora, tem outros que é rápido, mas querendo ou não, se tu quiser passar, ela passa. Sim. Ela passa. E a gente, sem a gente menos esperar, a gente tá lá em cima e a gente cai, e a gente levanta, e a gente cai e a gente levanta. É. Pode ter certeza. A gente pensa que tudo Na mesma hora que tu tá lá em cima, tu pode estar lá embaixo. tudo é bom, tudo é certo, tudo vai dar certo. Não, tem coisa que, como diz tu, a gente precisa passar para no futuro fortalecer. De repente Pra aprender, não contigo né? Tudo é um mesmo. aprendizado. Tu passou por aquilo ali, uma fase que tu passou, mas de repente outra pessoa vai precisar, tu vai saber que vai passar, que é uma fase que estão passando. Até é um seus momento. próprios filhos É. futuramente vão pensar: nossa, meu pai passou por tudo isso e olha onde ele tá hoje. É, Então eu sou capaz de qualquer coisa. espelhar, né? Porque se o meu pai conseguiu o que ele queria, eu também vou conseguir. Uhum. Entendeu? A gente dá exemplo todo. E é bom pra pensar assim também. O que é um telhado perto de uma casa que caiu do valo, né? É. Então, é levantar a mão pro céu e falar: Tinha olha, um monte. se meu irmão conseguiu reformar uma casa que caiu no valo, por que eu não vou conseguir reformar um telhado? Não, se Vamos encerrar o evangelho. Vamos agradecer a presença de todos que estiveram aqui mais uma vez, nos fazendo companhia, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que nosso Senhor Jesus abençoe esta família, esta casa, os nossos bichinhos de estimação, os nossos vizinhos, a nossa rua, bairro, cidade, estado, país, planeta. Que o Senhor continue nos abençoando durante essa semana, nos ajudando a superar as nossas dificuldades, a agradecer todos os dias pelas coisas boas que nós temos, inclusive pelas dificuldades que nos ajudam a nos tornar pessoas melhores. E que Ele habite cada vez mais profundo em nossos corações. Pedir especialmente por essas duas pessoas que foram mencionadas nesse papel, no Evangelho de hoje, para que sejam encaminhadas para a luz, e que se há algum rancor, alguma mágoa, que isso seja dissipado, perdoado, que possam entender que somos todos irmãos e que tentar prejudicar uns aos outros não nos leva a lugar nenhum. Que a mão de Jesus seja estendida na cabeça dessas pessoas, encarnadas, desencarnadas, e que sejam orientadas para o bem. Que nosso Senhor Jesus Cristo essa semana toque no coração das pessoas, para que elas possam saber o que vão fazer o certo. Porque essa semana vai ser uma semana bastante decisiva para a nossa cidade, para todas as nossas cidades do nosso país. Que as pessoas saibam o que vão fazer neste domingo, porque o nosso futuro vai depender das pessoas. Vai depender do que elas fizerem domingo nessas urnas. Então vamos pedir para aquelas pessoas pensarem, refletirem, porque essa é a hora de fazer a coisa certa.
para que a nossa cidade, para que as nossas cidades continuem no caminho certo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.